Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo um pouquinho diferente. Vamos responder duas questões que nós mesmos elaboramos aqui. Uma resposta vai ser no âmbito masculino e a outra no âmbito feminino. Gente, as respostas não estão combinadas, né? Então agora vocês vão ver mesmo duas perspectivas, né? Duas visões diferentes a respeito do mesmo assunto. E a gente percebe que são dúvidas bem corriqueiras, né? Que todo mundo que está começando a mentoria é o ponto inicial ali da gente sempre começar as nossas aulas. E nós vamos responder bem pessoal para mostrar para vocês assim como que é viver da renda de semijoias, porque muitas pessoas têm dúvidas, outras pessoas trabalham sozinhas, ou aí tem pessoas parecidas conosco que trabalham em casal. Então nós vamos responder mostrando para vocês a realidade mesmo de quem vive de equipe de consignado e não apenas de quem passa um curso ou uma teoria ou uma mentoria para vocês. Qual o maior desafio você enfrentou no início quando começou a trabalhar com semijoias? Bom, o meu maior desafio quando eu comecei a trabalhar com semijoias foi quando eu me deparei com aquele monte de lojas, né, que nós fomos viajar, a primeira vez eu quis ir pessoalmente, e saber sobre fornecedores, né, aonde comprar, como comprar, o que colocar nas maletas, as peças que vendiam mais e não vendiam, porque eu fui bem no escuro, né, eu nunca tinha trabalhado com semijoias, eu sou enfermeira, eu dava aula numa faculdade, então, assim, foi um desafio bem grande para mim, que eu percebo, assim, que eu perdi muito tempo, perdi um pouco de dinheiro, né, eu tenho peças aí, eu acho que só se eu der para a pessoa para conseguir, né, tirar ela ali de uma caixinha que eu tenho. E eu percebo, assim, que essa caixa, que tem essas semijoias que não saem nem com promoção, com nada, eu não gosto mesmo de fazer promoção, mas quando eu faço essas peças que não saem de jeito nenhum, são as peças que eu comprei lá atrás, nessa primeira compra, né, eu não tinha muita ideia, porque você tem muita ideia, assim, do que você gosta, do que você compraria, mas quando a gente fala de equipe de consignado, que eu já viajei com 4 pessoas prontas para pegar a maleta, né, quando eu chegasse a precificar essas peças, foi muito difícil eu fazer essa primeira compra. Então, acho que para mim foi o meu maior desafio aí. A partir do momento que eu aprendi a comprar, que eu penso assim, tudo que eu comprar hoje vende, sabe? Nada fica parado nas maletas, não tem estoque parado. O meu maior desafio no mercado de semijoias, falando do lado masculino, foi simplesmente entrar no mercado de semijoias. Porque eu sou, né, formado em farmácia e fiz especialização em indústria. Então, eu trabalhei muitos anos dentro de uma indústria farmacêutica e ali eu trabalhava dentro da minha área, que eu fiz especialização, pós-graduação. Então, foi sair desse ambiente, né, que eu trabalhava para migrar para um ambiente totalmente assim feminino, que era o que se passava na minha cabeça, né? E também mudar para o lado empresarial, né? Que eu era CLT e comecei a fazer a gestão do meu próprio negócio. Então, o maior desafio foi entrar nesse mercado e falar assim, será que tem homem que trabalha com semijoias? Tipo assim, como que o homem vai conseguir fazer compra de peças femininas, né? Como vai ficar vendo tendências? E eu era totalmente fora dessa área, nunca tive interesse em trabalhar com isso. E aí, como a gente acabou entrando nesse mercado assim, eu comecei a viajar, ir ali nas lojas em Limeira, ali foi os primeiros lugares que nós fomos ali fazer compra. E aí, olhando as outras pessoas, eu comecei a ver que tipo, a maioria das pessoas que estavam fazendo compras ali, ou o homem estava com a esposa, né, com a família, ou sozinho mesmo. Inclusive, um dos parceiros ali que a gente fez de compras no início era homem. Então, até hoje, a gente tem bastante contato de pessoas que fazem compras sendo homem. Então, aí acabou que esse mercado acabou se desmistificando e foi virando uma rotina para mim. Então, assim, eu comecei a ver que tinha outras pessoas trabalhando no ramo, inclusive a maioria dos empresários eram homens, né, masculinos, donos das lojas, e que a gente via assim que a maioria das revendedoras são mulheres. Então 90% ali das lojas que eu fui vendo, né, as atendentes eram mulheres. E sempre tinha um homem ali trabalhando também. Então foi me chamando a atenção, falando assim, pô, esse mercado também é masculino. E aí, vem do Instagram, e assim que a gente começou a trabalhar mesmo, a comprar as maletas, a comprar semijoias, a montar o mostruário, a começar a entregar essas mercadorias, aí a gente começou a ver realmente que muitos homens estão dentro desse mercado. Se bobear aí, não posso dizer se a maioria é homem ou a maioria é mulher, eu creio eu que ainda a maioria seja mulher, mas em relação a mentores, em relação à gestão ali do negócio, muitos homens estão envolvidos nesse processo do mercado de semijoia. Então esse foi o maior desafio, foi realmente entrar e depois vestir a camisa. Inclusive hoje nós vivemos 100%, né? Acabou que nós abandonamos toda a carreira ali, né? Deixamos de lado praticamente a formação acadêmica e vivemos 100% da semijoia. E hoje muitos
muitas mulheres que vêm fazer mentoria conosco têm essa vontade do marido entrar, o marido ajudar, e ainda tem esse receio dos homens não começar no mercado de semijoia porque acha que é feminino, mas não tem nada a ver. É bem dinâmico, assim, lógico que as peças a maioria são femininas, porém existe um mercado, né, que é igual a todo ramo, seja de roupa, seja de automóveis, seja de qualquer coisa, que vai ser a mesma coisa, tanto para homem quanto para mulher, porém tem essa crença aí de semijoia ser feminina, acaba que você fica com o pé atrás. Mas esse foi o maior desafio. Depois que eu entrei, que eu enxerguei que era normal, aí eu comecei a trabalhar como se realmente fosse um mercado comum. É bom, né, gente? Então, vocês viram que eu acho que a cabeça do homem e da mulher, né, acaba sendo bem diferente ali no começo sobre o ponto de vista mesmo, né, de começar qualquer negócio. E com a semijoia, eu acho que é isso, porque pessoalmente eu não tive dificuldade, assim, de começar, de querer fazer, porque quando nós viemos embora de Jundiaí foi exatamente por conta das crianças. Eu queria ficar mais perto da família, uma cidade do interior, que eu tivesse mais flexibilidade de horários. Então eu não vim pra cá pensando em arrumar emprego no hospital, eu vim pra trabalhar com o Rodrigo, mas acabou que me surgiu a questão da semijoia, né, e eu vi como uma oportunidade de ter uma renda a mais em casa. Mas eu nunca imaginei que a semijoia se tornaria a única renda, né, da nossa família. Então, assim, foi muito além das minhas expectativas. Mas que eu sabia que iria dar certo ali, eu com 5, 6, até 10 revendedoras, que é o que eu pensava que eu daria conta sozinha, porque desde o começo eu já sabia que eu não iria vender, que eu iria ter a equipe de consignado. Mas com 10 ali, revendedoras, onde eu conseguisse atuar sozinha. Aí a pandemia mudou todo o nosso cenário, e foi quando o Rodrigo veio. Aí eu lembro que ele ainda perguntou assim pra mim, mas será que dá certo? Vende mesmo? Mulher compra tanta semijoia assim? Falei, compra, vai dar certo. E hoje estamos aqui, né, já muitos anos depois, vivendo só da semijoia mesmo. Então o mais difícil foi igual a Marina falou, há 10 anos atrás, eu cheguei vindo de outra cidade, né, com uma formação, e simplesmente falei assim, eu vou ajudar, tá dando dinheiro, né, semijoia, então eu vou ajudar, mas eu nunca pensei em vestir a camisa, porque eu sempre falei assim, eu vou voltar para minha área, eu vou abrir um negócio, eu vou trabalhar com uma outra coisa relacionado mais à minha área e vou ajudar ali na semijoia nas horas extras ali. E assim foi, por um tempo, né, eu fui ajudando, fui começando a ajudar ali mais na parte administrativa, no sistema, encartelando ali final de semana, montando as tags, né, fazendo as logos, pedindo ali na gráfica, fazendo os pedidos, fazendo essa parte mais fora, assim, né, mais por fora, sem ser venda direta. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo que a semijoia foi ultrapassando ali o faturamento da nossa renda que a gente precisava, né? E aí eu falei assim, já que tá dando certo, vamos investir mais nisso e vamos vestir a camisa. Que aí eu acho que é o sonho de toda mulher aí que mexe com revenda, de seria o casal estar trabalhando. Porque fica muito mais fácil. Quando começa a trabalhar você e a sua esposa, a sua família com o mesmo negócio, por mais que você jogue e aposte ali tudo no mesmo lugar, né? Que é um risco, mas é a possibilidade também de crescer muito melhor e fica muito mais fácil, porque é sempre aquele mesmo assunto que você está conversando, sempre pensando em fazer compra, você já está por dentro do orçamento, do que você pode gastar, do que não pode. Acaba que nós fazemos as viagens para fazer compra, levamos as crianças junto, e aí acaba virando um passeio, toda viagem para compra. Então vai mudando toda a sua rotina e acaba que não fica aquela divisão, né? Não, eu não posso porque eu estou trabalhando, ou ela não pode porque está no serviço. Então você vive junto, é uma rotina junto, e acaba que você vive 100% da semijoia. E tudo que você se dedica, né, 100%, dá certo, né, dificilmente não. E a questão da gente trabalhar junto também, eu acho que a gente achou o ponto de equilíbrio, né, na questão assim, de que a gente não briga, a gente não discute em relação ao trabalho, porque tem muita coisa para ser feito, né, e eu acho que cada um achou bem a sua função no negócio. Então, a questão da organização, né? O Rodrigo fica lá no escritório fazendo a parte dele, de sistema, de gestão, de contabilidade, e eu fico ali no prático, fazendo compra, montando as maletas, conversando com as vendedoras. Então a gente soube dividir bem isso, e assim, e tem trabalho, muita coisa para fazer. E é o que nós passamos muito na mentoria, é a questão da organização e da gestão dos processos. Porque como nós começamos sem a intenção de realmente viver da semijoia, e depois isso foi se tornando realidade, acabou que nós fomos morando de aluguel em outras casas e sempre adaptando o nosso espaço para a semijoia. E aí, a partir do momento que nós decidimos viver 100% dela e a renda dela começou a ser suficiente para nós vivermos, nós construímos uma casa
e essa casa foi feita, adaptada para semijoia, vamos dizer assim. Nós fizemos um escritório só para ela, e aí tudo que nós já tínhamos passado lá atrás, sobre organização, aquela bagunça que ficava na casa, peça na cozinha, peça nos quartos, criança pequena. As crianças dividindo quarto. As crianças dividindo quarto, e nós conseguimos, já tínhamos essa experiência e conseguimos fazer um escritório bem organizado e adaptativo para semijoia, com armário, móveis planejados, e aí mudou a nossa rotina, né? Então a facilidade ficou muito mais ágil, muito mais rápido, e aí que nós passamos aí por experiência na mentoria, principalmente a gente acaba falando isso sempre na última aula da mentoria, que na gestão financeira, na gestão organizacional, que é onde muita gente peca. Parece até bobo falar, mas é uma coisa que pega muito, porque quando você mantém tudo organizado, principalmente semijoia, que é coisa pequena, você facilita muito o seu processo de encartelar, de precificar, de manter ali as peças que vieram para troca, garantia. Então, dentro desses processos que nós criamos e organizamos, hoje a gente tem praticamente uma vida muito mais tranquila do que nós tínhamos lá atrás, que a gente ficava o tempo todo ali perdido, precisando de achar alguma peça por preço, verificar de quem que é aquele fornecedor. E hoje nós temos um sistema bem enxuto, então a gente passa bastante isso para os nossos mentorados aí, que a gente gosta de trabalhar com os processos simples e enxutos para facilitar, para você realmente viver de uma coisa que não tome tanto tempo da sua vida. Senão você vai trabalhar com uma equipe de 40, 50 revendedores, que é o que nós temos hoje, você vai ficar praticamente o dia inteiro, a semana inteira, o final de semana inteiro, só trabalhando e atendendo essas revendedoras. E também não precisar ter uma equipe por trás disso, né? De funcionários, exatamente, de gente trabalhando. Porque nós decidimos trabalhar sozinho, né? Então nós nunca pensamos em ter um funcionário, porque nós queríamos trabalhar em casa, né? Já que nós começamos com as crianças pequenininhas ali, nasceram praticamente conosco ali na semijoia, então nós nunca quisemos colocar alguém para trabalhar conosco na semijoia. Temos temos ajudante, né, em casa ali para fazer faxina, limpeza, mas não para ajudar direto na semijoia, porque é uma coisa que nós queríamos abraçar e viver 100% somente nós, sem depender de mais ninguém. É uma estratégia que a gente fala assim, não é uma estratégia, mas a gente fala assim, é uma opção sua. Tem gente que prefere colocar, terceirizar, mas nós quisemos ter essa liberdade, porque nós viajamos e conseguimos tirar ali uma semana, às vezes, de férias, um mês de férias, que seja, e não precisamos de ninguém. A gente consegue trabalhar da onde nós estivermos, a gente consegue organizar o nosso negócio. Qual conselho você daria para quem está iniciando no mercado de semijoias com equipe de consignado? O meu conselho eu acredito assim, que a gente tem que ver sempre o momento que nós estamos vivendo para captar revendedoras certas, né? Lá atrás eu pegava muita gente assim, a mulher que realmente não trabalhava, vivia em casa, cuidava dos filhos e queria ter uma renda extra, e era um perfil que vendia muito, né? Elas vendiam para vizinha e saíam e tal. Hoje eu já tenho um pouco de receio, né? Porque assim, a gente sabe que a maioria das pessoas estão enfrentando uma crise financeira e das que ficam me devendo, tá? 90% ela gastou o dinheiro. Não é que ela levou o calote da pessoa que ela vendeu, né? Ela precisou e contou com o dinheiro antes. E então eu acho que um dos maiores conselhos que eu dou hoje é isso, a captação de revendedoras boas, de pessoas que já trabalham, que já tem um público, que já tem cliente, que já tem perfil de venda. Então hoje assim eu prefiro diminuir a minha equipe e ter vendedoras boas, qualificadas, do que espalhar para todo mundo aí e pegar um monte de gente que não tá nem aí com nada, né? Às vezes a pessoa nem tem nome sujo, mas para ela tanto fez, tanto faz, sabe? Depois eu vou atrás para limpar o nome. Tá muito assim, né? Tá muito difícil, eu acho, que achar revendedoras qualificadas. Então é uma das coisas que a gente mais conversa até na mentoria, que a gente mais dá dicas. Então acho que esse é um conselho. E o outro é igual o Rodrigo falou, eu acho que a partir do momento que você pegou as revendedoras certas, então assim, começa pouquinho, vai aumentando aos poucos as suas revendedoras, porque aí você tem o controle daquilo, né? Eu falo muito isso, vou pegar 20 revendedoras no mês, e se as 20 te der trabalho depois? Você não conhece nenhuma delas? Então eu não arrisco assim, né? Eu não aconselho a arriscar, não sei que você tem muito dinheiro para investir. Então assim, começou a crescer pouquinho, tá, com as suas revendedoras, a questão da compra, exatamente isso. E mais do que o Rodrigo falou, é variedade, né? É uma coisa que eu não fazia lá no começo e que hoje eu acho que faz toda a diferença. Você tá com 2, 3, 4 revendedoras, você montar as maletas totalmente diferentes, assim, de uma para outra. Uma tem pontinho de luz, a outra eu vou colocar um pontinho de coração, a outra eu vou colocar alguma peça delicada, mas que seja um pouco diferente. Porque no mês que vem você não precisa reinvestir todo aquele dinheiro, né? As próprias maletas ali vão se montar com um pouco de novidade que você vai colocando nelas. O conselho que eu daria para quem está começando no mercado de semijoia com uma equipe de consignado é sempre
começar estruturado, é o que a gente sempre fala na mentoria. Começa estruturado, se você não tem condição financeira de começar com um estoque grande para poder pegar 2, 3, 4 revendedoras, começa com uma e aprende a fazer certo, ou seja, invista, não querendo vender o peixe, mas já vendendo, invista em conhecimento, invista em quem já faz esse tipo de trabalho, porque vai facilitar muito para você, porque nós mesmos, como nós começamos ali praticamente sozinhos, nós erramos muito na compra, compramos muitas peças que não venderam, e foi por quê? Por falta de experiência, né, de não ter seguido alguém que já vivia desse mercado. Então o conselho maior que eu dou é isso, vá procurar pessoas que realmente vivem de revenda de semijoias e modele o negócio dele para você, porque às vezes a sua região vai mudar o perfil em relação a outras que moram em outros lugares, porém é coisa de ajustar. Você vai ter ali as peças que vende no norte, que vende no sul, praticamente vai mudar o que? Um lugar que é mais calor vende mais tornozeleira, o lugar que é mais frio vende mais colar e anel, e assim vai. Então você vai modelando conforme o seu perfil, a sua localização. Então esse conselho que eu dou é começar estruturado, saber comprar certo, de fornecedores certos, né, com boa margem de lucro, e não exatamente querer começar como uma pessoa grande, que a gente vê aí o maior erro das pessoas que iniciam é seguir pessoas grandes do mercado, tipo pessoas que já têm 2.000 revendedoras, 200 revendedoras, e essa pessoa ela já está estruturada, ela tem uma gestão, ela tem uma estrutura com equipe por trás, ela tem tudo isso para investir. Agora você que não tem muito capital, comece estruturado, não siga essas pessoas, porque você pode tirar uma mensagem positiva ali do que ela está falando, porém muita coisa que ela faz não serve para você nesse momento, porque você precisa comprar certo, precisa precificar e precisa colocar na mão das revendedoras. E o comprar certo que a gente fala, não necessariamente você precisa ter margem de lucro alta, não precisa comprar no bruto agora, por exemplo, porque você não sabe ainda nem comprar. Então se você já começar no bruto, você vai se desorganizar, desistir, porque o bruto leva tempo, você tem que conhecer a peça, você tem que saber o tipo de banho, você tem que pegar uma galvânica boa, você tem que esperar essa mercadoria chegar na sua casa e depois você trabalhar a margem de preço em cima dessas peças. E a semijoia pronta, ela já te dá tudo isso mastigado, porém com uma margem de lucro menor, porque a loja já está ganhando a margem dela ali também, porém você vai vender muito mais rápido, e a gente sempre fala, o giro vai compensar a margem de lucro do bruto que você está parado, no seu momento inicial, depois você vai escalando. Então isso é o maior conselho que eu dou para quem está iniciando. Então pessoal, é isso. Mande aí as suas perguntas pra gente no direct, nos comentários ou lá no WhatsApp, que nós vamos elaborando mais conteúdos, mais respostas, né? Vamos tentar toda semana fazer um vídeo de perguntas e respostas, sempre ali com respostas do âmbito masculino e feminino, que ajuda aí as pessoas que trabalham para ver o pensamento de cada um. E nós mostramos aqui para você o dia a dia de que realmente vive de equipe de consignado. Isso aí, valeu, até o próximo vídeo. Tchau.